Irmãos, nós estamos numa série maravilhosa, chamada As 7 Igrejas do Apocalipse. Quem está gostando aí? Quem está sendo abençoado dessa série? Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Eu quero encorajar você a sempre levar a sua Bíblia, tá? A trazer a sua Bíblia. Então, manuseia aí esse barulho de folha, barulho de Bíblia, é bom demais. Tem aí vários aplicativos de Bíblia, eu sei que você tem, mas é bom manusear a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Eu acho que está aí na tela, né? Só apagou a minha aqui, se puder colocar na minha também, eu agradeço. Se não puder, está tudo bem. Eu vou lendo ali com a igreja no telão para facilitar. Agora foi. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu queria que vocês, se vocês trouxeram marca-texto, se vocês estão com um caderninho, eu queria que vocês destacassem e rachurassem 2 gumes, espadas de 2 gumes. Tá. Versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Grifem aí, o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, sublinhe fiel testemunha, por favor, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Perceberam que o Senhor Jesus fez questão de falar 2 vezes onde Satanás habita? É por uma causa. Vamos seguir. No entanto, tenho contra você algumas coisas, e ele vai ranquear as coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Bora seguir. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, pode grifar aí, arrepende-te. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Agora vem a promessa, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz? Ao vencedor darei do maná escondido. Pode grifar aí, maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ok, amém, amém. Seja bem-vindo à palavra do Senhor e que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, para vocês que estão vindo a primeira vez, nós sentimos orientação do Senhor para fazermos essa jornada, né? Essa série de 7 domingos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essas cartas foram escritas por João, por ordem do Senhor Jesus, para que servisse de orientação às 7 igrejas que estavam em um circuito, que era o circuito de cartas de Roma nas igrejas da Ásia. E essas cartas estão escritas em ordem do circuito, começando com a igreja de Éfeso, que foi a primeira que nós ministramos aqui, depois Esmirna, Pérgamo e assim até Laodiceia, fazendo todo o circuito das igrejas, das 7 igrejas que estavam no circuito das cartas romanas. E estrategicamente, o Senhor começou com a primeira mesmo, posicionada estrategicamente, geograficamente, no circuito das cartas romanas, né, do correio romano. E passava por ali, nessa região conhecida como Ásia. Né? Hoje, essa região que estavam as 7 igrejas, hoje é a Turquia. Essas igrejas, de fato, existiram. E elas estão, as suas ruínas podem ser encontradas na Turquia. Bom, dentro das coisas que nós já ministramos, eu não vou passar aqui para vocês, mas algumas coisas são interessantes para nós reforçarmos, dentro do que eu já falei, inclusive. E a outra que eu vou falar é:
As cartas foram para estas igrejas que existiram, igrejas cristãs, igrejas do Senhor, e também para a igreja de Cristo no decorrer da história. A igreja da volta do Senhor Jesus. Então, ao mesmo tempo que essas cartas versavam, davam ordens, admoestações, aconselhamentos para as igrejas daquela época, são também para a igreja, de modo geral, até a volta do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Estão mesmo? Então fala amém aí, vai. Amém. Ok, perfeito. Então, ok. Então, cada igreja dessa tem um padrão de assinatura dessa carta. O Senhor foi didático com a igreja. Ele começa como os romanos assinavam as suas cartas. O Senhor começa como os imperadores romanos assinavam os seus decretos. E ele começa dizendo: eu sou a testemunha fiel. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas, os 7 castiçais, e assim por diante. Eram assim que os imperadores romanos, os pontífice máximos é uma expressão de construtor de pontes. Eles se sentiam deuses. Então, eles que criavam pontes dos homens até a divindade. Pontífice máximos. É o título hoje que o Papa Romano recebe, o Pontífice Máximos, só para você saber. E os imperadores romanos, eles escreviam as suas cartas com esses títulos, com essas atribuições, com esses títulos. E o Senhor, mostrando que só Ele é o verdadeiro rei, e que Ele é antes e depois de tudo, as cartas começam com este padrão. Igual nós lemos aqui, bota de novo, por favor, o versículo 12, Lucas. Começa dizendo ao anjo da igreja de Pérgamo. O anjo aqui é o mensageiro, anjo é mensageiro do grego. Ao anjo da igreja de Pérgamo, aqui está se referindo ao bispo de Pérgamo, ou ao pastor de Pérgamo. É o líder da igreja, então é o anjo da igreja. Escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos indo versículo por versículo, para a gente entender esse negócio aqui. Então o Senhor começa assinando essa carta com o mesmo padrão da de Esmirna, da de Éfeso e assim até Laodiceia. E tem essa estrutura. Ele fala quem ele é, que ele está acima do governo humano, está acima dos imperadores romanos, e ele é a fiel testemunha, né? Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre os reis da terra. Ele faz uma advertência à igreja e termina dizendo para a igreja que haverá uma recompensa se essa igreja obedecê-lo. Então, basicamente, a carta tem a assinatura dele, a credencial do Senhor, quem ele é, faz uma admoestação, um elogio, uma admoestação, ou seja, uma correção. Olha, aperta aqui, corrige a rota. Éfeso, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, volta ao primeiro amor, lembra-te, volta e arrependa. E de igual modo vai acontecendo. Só 2 igrejas não receberam a advertência do Senhor. Só 2 igrejas. Uma foi a igreja de Esmirna, que a pastora falou no domingo passado, e outra é a igreja de Filadélfia. Não receberam a advertência da parte do Senhor. Todas as outras 5 receberam a advertência. Mas o padrão é esse. As credenciais do Senhor, um elogio, a advertência e o conselho, e depois a promessa. Neste caso, no versículo 17, põe o versículo 17, só para ilustrar o que eu estou dizendo. O versículo 17 é o final da carta, e toda a carta termina com estas palavras, que é uma promessa. E diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz às igrejas, ouça, né? Ao vencedor, está aqui a promessa: darei o maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome escrito, que nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então a carta começa sempre com essa estrutura, ok? Terminando com uma promessa. Porque o Senhor é didático conosco, o Senhor sempre quer nos ensinar. Nos momentos difíceis, nós lembrarmos das promessas dele. É como a palavra nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nada te dá mais esperança do que a palavra do Senhor. Inclusive, a Bíblia nos orienta que nós devemos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não errarmos, para não pecarmos contra o Senhor. Então, quer ter uma vida de esperança, mesmo em tribulações? Mantenha o teu coração na palavra do Senhor. Ok. Então, fica aqui sempre, as cartas sempre terminam com esta palavra.
de esperança, uma promessa para esta igreja. Ok, perfeito. Neste caso, a igreja de Pérgamo é um exemplo maravilhoso, e essa igreja é uma antivisão da manifestação do anticristo. A igreja de Pérgamo, o Senhor deu para esta igreja as palavras que mostrariam como seria o cenário do falso profeta e do anticristo. Está aqui na igreja de Pérgamo. Mas não é somente isso. Fala como estará a igreja de Jesus no tempo da manifestação do anticristo. Lembra que eu te disse que as cartas eram para as igrejas da Ásia, da Turquia, que elas existiram, hoje só tem ruínas, mas também é para a igreja de hoje? Vocês lembram disso? Ok. E a carta de Pérgamo é o Senhor advertindo a igreja de Pérgamo, mas advertindo a lugares altos, mas advertindo a presbiteriana, a Assembleia de Deus a Batista, a igreja Jesus Cheiroso Church, seja lá qual for. Qualquer igreja do nosso tempo, ou daqui para frente, precisa estar atenta às palavras que Jesus disse à igreja de Pérgamo. Porque essa igreja aqui é que nos contextualiza qual vai ser o momento da manifestação do falso profeta, que prepara o caminho para a manifestação do homem do pecado, o enganador, o homem da iniquidade, que é o anticristo. Vocês estão comigo até aqui? Ok, perfeito, maravilha. Vamos entender algumas coisas do ponto de vista da história. A Bíblia começa dizendo o seguinte, olha, essa carta é um desafio a vocês entenderem a geografia que vocês estão. Entenda o lugar onde você está. Você precisa entender o lugar onde Deus te plantou. Você precisa saber exatamente o que acontece na região onde você está. Vou exemplificar. A igreja de Pérgamo nasceu não em um ambiente pobre, não em um ambiente sem cultura. A igreja de Pérgamo nasceu em um ambiente culturalmente rico, em um ambiente próspero financeiramente. A igreja de Pérgamo era uma região que tinha um teatro muito famoso, e esse teatro cabia cerca de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas em um teatro. Pérgamo se gabava tanto da sua riqueza cultural, que em determinado momento, Pérgamo rivalizava com a biblioteca de Alexandria. Não sei se vocês lembram da famosa biblioteca de Alexandria. Pérgamo, dizem os historiadores, já chegou a ter 200 mil exemplares de pergaminhos da época. Inclusive, pergaminho vem de Pérgamo. Essa cidade cresceu tanto na literatura, na cultura, que a palavra pergaminho foi porque em Pérgamo, eles começaram a fazer escritas a partir de couro de animal, que antigamente não era assim. Em Pérgamo, começou esse tipo de escrita, em pergaminho. Um tipo de couro do animal, e eles escreviam ali. Então, pergaminho vem daí. E códice vem de Pérgamo. Então, veja que é interessante. Essa cidade não era cidade pobre, não era cidade intelectualmente vazia, não era uma cidade sem relevância. Era uma cidade importante. Era uma cidade que se gabava da sua cultura. Não só isso, gabava-se da sua economia. E a igreja nasceu ali. Não é que existia a igreja e depois o trono de Satanás se estabeleceu ali. A igreja nasceu no lugar onde Satanás habitava. E o Senhor está fazendo uma advertência para essa igreja, ele já começa com o pé na porta, dizendo: eu sei que você está onde Satanás habita. Eu sei que você está onde está o trono de Satanás. E aqui, meus irmãos, eu quero explicar para vocês o que é esse trono de Satanás. Preste muita atenção nisso, depois eu aplico. O trono de Satanás são algumas coisas, mas duas especificamente eu trago para vocês. Primeiro, o trono de Satanás tem umas imagens, eu até coloquei, não sei se o Lucas dá para colocar na tela, não sei se dá para colocar na tela o trono de Zeus. Em Berlim, no Museu de Berlim, que é o Museu de Pérgamo, tem um altar de Pérgamo, o altar de Zeus, que era um altar de cerca de 30 metros de largura. 30 metros de largura, e é real. Eles tiraram de Pérgamo e colocaram no museu em Berlim um altar a Zeus. 30
metros. Então a primeira coisa, quando a Bíblia está dizendo sobre o trono de Satanás, alguns dizem, aqui está, para vocês verem. Este é o trono de Zeus, deste tamanho, desta imponência. A igreja de Pérgamo estava próximo deste lugar. Aqui. Só que não para somente aí, não. Os imperadores romanos, eles exigiam adoração. Eles exigiam culto. E aqueles que não se curvavam e adoravam o imperador romano, essas pessoas eram mortas, eram assassinadas. Tem mais um detalhe aqui que se fala sobre o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo foi muito influenciada por babilônios. Isso há um bom tempo atrás. Na época que essa cidade estava crescendo, no reino de Pérgamo, há um bom tempo atrás, antes dessa carta ser escrita. E os babilônios trouxeram muito sincretismo, magia e encantamentos para Pérgamo. Então, quando o Senhor começa a carta à igreja de Pérgamo, ele está dizendo, eu sei que vocês estão rodeados por homens que se sentem deuses e matam aqueles que não adoram, falando do imperador. Eu sei que vocês estão rodeados por bruxaria. Eu sei que vocês estão rodeados por magia. Eu sei que vocês estão rodeados por aqueles que fazem encantamentos. Mas eu sei de uma coisa, mesmo vocês estando rodeados por demônios, vocês permaneceram como minha testemunha fiel. A igreja de Pérgamo começou bem, porque ela sabia onde estava o trono de Satanás, e como eu li com vocês e pedi para vocês destacarem 2 vezes, o Senhor falou 2 vezes, o trono de Satanás e onde Satanás habita. Não negligencie o lugar que você está. Não negligencie, não ignore os lugares que você passa. Não ignore o mundo espiritual. Nós estamos vivendo uma geração que tudo está sendo naturalizado e romantizado. Parece que o mundo espiritual não existe mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo espiritual existe, ele é real e ele milita contra a tua vida. A Bíblia diz que os demônios, o inimigo da nossa alma, fica bramando ao nosso derredor, procurando quem possa devorar como um leão. Só que tem um detalhe, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O mundo espiritual é real. Aquela mamãe, quando o filho acorda 3 da manhã, na madrugada com febre, e não tem nenhuma justificativa aquilo, ela percebe que é espiritual. Eu sempre glorifico a Deus quando essa mãe chega até mim e fala assim, pastor, eu botei a mão na cabeça do meu filho, e eu comecei a orar porque eu senti a presença de Deus, e eu comecei a falar em línguas. Eu falo, é isso daí. O homem natural, ele não consegue discernir os ambientes que ele está. Jesus não queria que a sua igreja, essa igreja, a igreja de Pérgamo, fosse uma igreja que levasse tudo pelo natural, tudo pelo racional. Isso é um problema, porque a igreja só flui no nível do espírito. Se for pelo racional, é racionalismo, mas já é uma seita e ficou feio o negócio. Nós somos movidos pelo espiritual, primeiro pelo espiritual. E o Senhor está dizendo para essa igreja, vocês entenderam e vocês sabem muito bem quem governa essa cidade. Só que mesmo nascendo aí, vocês resistiram a eles. Vocês resistiram às armadilhas do maligno. Fique comigo, em nome de Jesus. Vocês resistiram. Preste atenção nisso. Aqui o que está em jogo é a fidelidade da igreja, independente do lugar que ela está. A fidelidade do crente, independente do lugar que ela está. Adão e Eva traíram a Deus no jardim, em sua presença. Jesus foi fiel no deserto. Não é o lugar, mas é o coração daquele que decide ser fiel. Talvez você não nasceu no melhor lugar. Talvez você não nasceu na família exemplar. Não é o lugar, é o seu coração diante do Deus que você recebeu. O que está em jogo aqui para a igreja de Pérgamo é se ela consegue resistir aos ataques do diabo. Eu vou mostrar para vocês que o diabo usou de armadilhas, artimanhas diferentes para tentar enganar a igreja de Pérgamo, assim como será com a igreja
da volta de Cristo. A igreja do arrebatamento. Mas vamos voltar ao texto aqui. O texto começa dizendo no versículo 12: aquele que tem a espada de 2 gumes. Por que o Senhor está falando para João que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes? Eu acho que mudou meu som aqui. Mudou para vocês aí? Não. Não, né? Foi só para mim, tá bom. Aquele que tem a espada de 2 gumes. Lucas, coloca para mim a imagem aqui. Eu trouxe a imagem de um procônsul romano. Coloca a imagem do procônsul romano. Os procônsuls romanos, eles usavam uma espada que davam a eles a autoridade para julgar e para executar. Eles tinham uma dupla atribuição. Essa imagem de Antipas é a outra. A imagem do procônsul é como se ele fosse o juiz soberano da região. Ele portava uma espada, que era uma espada longa, que cortava para os 2 lados. Por isso, espada de 2 gumes. Que dava a ele o poder para legislar, ele ser o juiz, e dava a ele também o poder para matar, para executar aqueles que não obedeciam à sua ordem. E o Senhor começa assinando essa carta de Pérgamo, dizendo assim: eu tenho a espada de 2 gumes. O que ele está dizendo? Que o verdadeiro juízo não está na mão do homem, não está no juiz da terra, mas está no juiz do céu. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta é a palavra que nós carregamos. E quem é a palavra? Jesus. Então, João já começa dando essa carta para a igreja de Pérgamo. Aí tem um homem, um procônsul, que ele se sente na autoridade e no poder de legislar e também executar pessoas. Pois diga ele que a última palavra não é do homem, mas a última palavra é minha. Porque eu tenho o poder de discernir alma e espírito, juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus. Jesus está dizendo que quem é o soberano é aquele que seria revelado em todo o livro de Apocalipse. Ele, Yeshua. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Então ele tem a espada afiada. Mas onde está isso? Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer sobre as armaduras do crente. Né? Ele vai falar do capacete da salvação, ele vai falar da couraça, ele vai falar do quê? Da espada. Da quê, gente? A espada é a palavra. Ele vai falar das sandálias que estão calçadas com as sandálias do evangelho da paz. A armadura. Paulo está escrevendo numa prisão. Ele está olhando para um soldado romano. Ele está descrevendo a armadura do crente. E ele vai falar sobre a espada, portando a espada. Essa é a espada da justiça que o Senhor está dizendo que tem em sua mão. E para que ele entrega? Ele entrega para o seu povo. Então vamos ver o que o Senhor está fazendo com a igreja de Pérgamo. É uma contraposição com os poderes espirituais e políticos ou jurídicos da época. O Senhor estava fazendo isso o tempo inteiro. E aí, mais um ponto é interessante para a gente aqui. E ele começa dizendo assim, ó, se você andar mais um pouco, quando ele fala sobre o trono de Satanás, agora sim, Lucas, bota aqui para mim o altar de Esclépion. Bota aqui para mim aquele que tem uma serpente. Quando fala sobre o trono de Satanás, também está falando sobre essa imagem aqui. Não sei se os irmãos desse lado conseguem ver. Esse, se não me engano, é Asclépio, que era o deus da medicina. Ele era uma imagem grande de um homem imponente. E em Pérgamo tinha uma escola de medicina muito grande, que na época os babilônios implementaram. Era uma mistura de cura espiritual com descoberta científica. E as pessoas iam lá e ficavam admirando a serpente. Era uma serpente enrolada em uma madeira ou enrolada em um cajado. Então as pessoas iam lá para serem curadas em rituais. Isso não está muito longe da gente não, viu? Tem uma galera aí que se enfia nos buracos, nas bibocas, para participar de passe xamânico, para tomar um banho de não sei o quê, para ir lá e fazer uma cura não sei o quê, lá no sítio do não sei o quê, do sol. São curas espirituais, e nessa época em Pérgamo já tinha muito misticismo. Já tinham curas espirituais que as pessoas iam lá fazer, ou diziam que iam fazer, e era um altar a este símbolo, que eles diziam ser um símbolo importante. Um pouco de história para vocês.
Só que vamos lá. Olha o que acontece. O versículo 14 até o versículo 15 vai dizer assim: tenho, porém, contra ti que você tolera os que são da trupe do Balaão. Eu vou explicar isso para vocês. Olha o versículo 14, põe na tela para mim de novo o versículo 14, e agora aqui a gente entra na mensagem especificamente. No entanto, tenho contra ti algumas coisas, contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vamos entender o que o Senhor está falando para a sua igreja. Presta atenção, isso é o Senhor que ama a sua igreja, está cuidando dela e está fazendo uma advertência. A igreja está resistindo aos ataques do diabo. O diabo quer cessar aquela igreja, quer fechar aquela igreja, está perseguindo os crentes. E os crentes estão lutando, os crentes estão persistindo, os crentes são fiéis. Aí o diabo decide mudar de tática. Qual a tática que o diabo utiliza agora? Ele decide se infiltrar. Ele decide destruir por dentro. Ele decide passar a imagem que ele faz parte da igreja. Mas ele não é a igreja. De que ele vai ao culto, mas ele não cultua. De que ele está dentro, mas na verdade ele é de fora. O diabo foi estrategista para tentar derrubar a igreja de Pérgamo. Preste muita atenção nisso. Nisso eu falei para vocês. Aqui está a igreja do nosso tempo. Na estratégia do mal, ele percebeu que se pegar o crente e colocar ele numa fornalha, fortalece a fé dele. Vocês chegaram a ler comigo a Bíblia dizendo assim: vocês são minha testemunha fiel como meu servo Antipas. Antipas foi um dos pais daquela igreja de Pérgamo. Sabe como Antipas morreu? O imperador romano exigia adoração. E Antipas disse: eu só adoro ao Deus Criador de todas as coisas. Eu só me prostro a Jesus Cristo. O que aconteceu? Antipas foi cozinhado em um touro de bronze. Foi cozinhado no azeite. Morreu cozinhado. E a Bíblia vai dizer: Antipas, a minha testemunha fiel. Por ele não se curvar ao imperador de Roma, por ele não renunciar à sua fé, por ele se manter fiel, Jesus chamou Antipas de testemunha fiel. Eu te pergunto, quem é a testemunha fiel? Jesus. O livro de Apocalipse, capítulo 1, começa dizendo: eu sou a testemunha fiel. Jesus transfere para um crente que manteve-se fiel o título que era dele. Jesus transferiu para esse crente. Jesus diz de Antipas: vocês têm um exemplo aí com vocês, Pérgamo. Antipas, a minha testemunha fiel. Ou seja, o título que é do Senhor Jesus, ele transfere para o crente fiel. Por favor, olha para o seu irmão e fala assim: não abra mão da sua fé. O segredo dessa igreja é fidelidade. E a sua fidelidade será aprovada no fogo. Não será provada de longe, será provada de perto. Será provada de perto. Antipas, quando foi cozinhado no azeite, numa estrutura que era um touro, diz a história, um touro de bronze, cozinharam esse crente num caldeirão de azeite, achando que a igreja se calar, e aí que a igreja cresceu mais. E aí que os crentes se avivaram mais, porque os irmãos que leram comigo o livro do irmão Yun, da igreja perseguida, é aí que a igreja cresce mais ainda. É quando aperta, é aí que o crente corre para os pés do Senhor Jesus. Irmão, ninguém fica espiritual na bonança, deixa eu dizer isso para vocês. A nossa natureza não nos puxa para a oração, para o jejum, para subir monte, para buscar a Deus. Levantar de madrugada, a conta está toda certinha, está tudo bonitinho. Meu irmão, tu vai ficar no céu de brigadeiro. Agora, aperta, tu vai fazer o quê? Vou para o jejum, eu vou para a oração. Oh, meu Deus, tem uma consagração, não importa onde, não importa o horário, tu está lá. Irmãos, a perseguição não é porque nós amamos perseguição, não é porque nós amamos problemas. Não, eu quero fugir de problema. Mas se ele vier, ou seja uma coisa, quem está no governo da minha vida é o meu Deus. Ele quer me ensinar algo com esse problema. Ele quer me ensinar algo com essa adversidade. Ele quer me fortalecer, ele quer me forjar, ele quer moldar o meu caráter com isso. Então, Senhor, ao invés de eu me afastar, eu vou me aproximar de Ti.
Historicamente, Leandro, historicamente, a perseguição sempre aproximou a igreja do Senhor. Não tenha medo do dia difícil, ele molda o seu caráter. Não tenha medo dos dias de tribulação, ele te aproxima do Senhor. O deserto nunca teve o poder de matar Israel. O que matou Israel? O seu próprio coração insubmisso. Porque no deserto Deus foi uma coluna de fogo, no deserto Deus foi uma coluna de nuvem, no deserto Deus mandou pão do céu, no deserto Deus mandou carne, no deserto Deus mandou água. Mas por que aquela geração morreu sem entrar na terra prometida? Porque não era fiel. A tribulação, o deserto não te mata, ele te aproxima. Não tenha medo do dia difícil. Só deixe o Senhor trabalhar em você, mesmo diante do dia difícil. Vocês estão comigo aqui? A igreja de Pérgamo sabia disso. Apertou para ela. Antipas sofreu, mas a igreja se fortaleceu. E Jesus diz para ele, Antipas, a minha testemunha fiel. Isso fala o quê? Daqueles que serão perseguidos no fim dos tempos. Antipas é uma testemunha. Quem são testemunhas de Cristo? Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas. Quem são as testemunhas? São pessoas cheias do Espírito Santo, que receberão um novo derramar do Espírito Santo no fim dos tempos, próximo da volta de Jesus. E essas pessoas, irmãos, vão fazer sinais, vão fazer prodígios, vão curar. A Bíblia chega a dizer, no livro de Apocalipse, que quando as duas testemunhas se levantarem, eles vão dar ordem aos céus e não vai chover por 3 anos e meio, assim como Elias deu ordem aos céus e não choveu por 3 anos e meio. O que isso está nos dizendo? Que nos últimos dias, Deus vai levantar pessoas espalhadas na face da terra, cheias do Espírito Santo, que o anticristo vai estar perseguindo elas, o anticristo vai tentar matá-las, mas elas vão estar tão cheias do poder de Deus, que elas vão atrapalhar os planos do anticristo. O Senhor está dando uma antevisão para a igreja do fim dos tempos com a carta de Pérgamo. Antipas recebe o título de testemunha fiel. A testemunha de Cristo fala sobre as duas testemunhas. Eu não acredito somente em 2 pessoas, mas eu falo de pessoas. Eu creio em pessoas espalhadas na face da terra, cheias do Espírito Santo de Deus, que vão receber dessa porção nova. E muitos vão morrer pelo Senhor, mas o galardão deles será grandíssimo. A recompensa deles será grandíssima na eternidade. E Antipas é o exemplo disso. Mas, pastor, o senhor estava falando sobre a estratégia do diabo. E é isso que eu quero falar agora. Olha o que o diabo fez. Sabendo que perseguiu, a igreja cresceu. Apertou, os crentes ficaram mais fervorosos. Restringiu o culto, os caras só cresceram. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou. Os leões não pararam. Vamos lá, o inferno, 2, 3, lá. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só tem um que pode parar, é você mesmo. E o diabo percebeu que Jesus falou, vocês estão onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás. Então não ignore as estratégias de Satanás. Não ignore quando Satanás se levanta com uma estratégia para destruir teu casamento. Você é mais sábia. Você é mais sábio. Não ignore que ele mudou de estratégia para voltar a confundir o teu marido. Não ignore, ele mudou de estratégia para fazer o teu namorado a voltar para as antigas companhias. Não ignore. Satanás mudou de estratégia para tentar tirar você da presença do Senhor. Não ignore. Satanás estava fazendo isso com essa igreja. Se eu não consigo destruir de fora, eu destruo por dentro. E o que ele faz? Ele se infiltra na igreja. Se infiltra na igreja levantando mestres. Mestres e ensina doutrinas que não são doutrinas do apóstolo. Começam a pregar um evangelho que não é o evangelho dos apóstolos. E a igreja começa a
ruir por dentro. E o Senhor diz para ela, eu tenho dois problemas com vocês. Vocês deixaram os da doutrina de Balaão se infiltrarem em vocês. Vocês deram voz para ele. Vocês deixaram os falsos mestres entrar no meio de vocês. Sabe o que Balaão fazia? Balaão ele recebia, era um profeta do Antigo Testamento. O livro de Números fala sobre isso e outros textos. Que Balaão, ele era um profeta. E ele recebia dinheiro para amaldiçoar Israel. Mas não tinha como amaldiçoar Israel. Porque Deus é Deus de Israel. Então o que ele fez? Ele usou um homem chamado Balaque para tentar minar Israel. Percebendo que suas táticas não estavam funcionando, ele decidiu então destruir por dentro. Como? Ele ensinava as mulheres de outros povos a seduzirem os homens de Israel. Imoralidade sexual. Ele começou a ensinar coisas que eram fora do que Deus permitia. Ele tentou então, Satanás mudou de tática. Ele se infiltrou para destruir por dentro. Ensinando misticismo. E a Bíblia chega a mencionar na carta de Pérgamo, vocês dão voz, dão microfone para os nicolaítas. Nicolai ou Nicolau era um dos diáconos da igreja primitiva que se desviou da doutrina dos apóstolos, que deu origem aos gnosticistas, místicos, magos, encantadores, que não acreditavam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Distorciam as verdades da palavra. E a igreja que resistia ao diabo, que estava no trono, que resistia ao procônsul, que tinha uma espada de 2 gumes, que matava quem não decidia não o adorar, mas dava voz, dava microfone para os falsos profetas. O grande problema da nossa geração, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é lutar contra o diabo, mas é ser cega espiritualmente. Vou melhorar. O grande problema da nossa geração não é lutar contra os demônios, mas é ser meninos espirituais. Pessoas que não dominam as Escrituras, não conhecem a Bíblia Sagrada e dão palco para qualquer maluco. Dão palco, dão voz para qualquer criança. Dão palco e voz para falsos profetas que estão revelando o CPF. Qual é a utilidade disso? A não ser o diabo se infiltrando na igreja para que a igreja não conheça de fato a palavra. Preparem-se, porque vão se levantar muitos falsos profetas até a volta do Senhor Jesus. É necessário que essas coisas aconteçam. Só aqueles que de fato dominam as Escrituras vão permanecer de pé. A Bíblia diz o seguinte, se possível enganaria até os próprios escolhidos. O diabo muda de estratégia. E a igreja de Pérgamo não estava percebendo que o diabo mudou a estratégia. Matar, perseguir, tentar calar, cozinhar no óleo, crucificar de cabeça para baixo, serrar ao meio, empalar, deixa os caras mais fortes. Eles oram mais ainda, eles buscam mais ainda. Como que eu consigo pará-los? Se infiltrando. E como é que eles fazem? Não ora mais. Não é necessário mais orar. Eu não sei vocês, irmãos, mas se eu não orar durante a semana, eu fico mal. Eu não fico bem. Eu preciso orar. Jesus disse, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne... Paulo chega a dizer que ele esmurrava a sua própria carne. Paulo dizia assim, o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Quão miserável, pobre homem que sou. Esses, da doutrina de Balaão, os nicolaítas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, eles se infiltram para dizer uma coisa, para que orar? Para que pregar contra o pecado? Para que pregar arrependimento? Nós estamos na supergraça, na hipergraça. Quando nós começamos o primeiro episódio dessa série, eu não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, carecemos da mesma misericórdia, amém? Amém? Eu falei para vocês, tem igrejas que nunca pregaram o livro de Apocalipse.
Olha, se é o livro que revela Jesus Cristo e como ele virá na sua glória resgatar a sua noiva, como que a igreja não vai ouvir sobre Apocalipse? Como isso é possível? Expliquem para mim. Então, o que o diabo fez aqui, utilizando os nicolaítas, utilizando as doutrinas de Balaão, se infiltrando, inserindo o quê? Imoralidade sexual. A imoralidade sexual revela o nível espiritual daquele povo. Então, quando você vê no meio do povo muita imoralidade, significa que o nível espiritual está lá embaixo. Está lá embaixo. Igreja que é tolerante com o pecado. Igreja tem que abraçar o pecador, mas tem que ser intolerante com o pecado. Abraçar o pecador, chegou arrebentado, abraça, ora com ele, jejua com ele. Jejua, estende a mão. Não aponta o dedo não, estende a mão, joga as pedras fora, tira as pedras do bolso, estende a mão, mas seja intolerante com o pecado. Não tenho nenhum problema quando alguém me procura e fala assim, pastor, ora por mim porque eu pequei. Fala assim, amém, vou orar por você. Eu te amo em Jesus. Tu não está sozinho nisso aí não, cara. Eu vou te ajudar. Tu não vai perder essa guerra não, vamos para cima. Mas arruma um sério problema comigo quando vem a primeira, ok. A segunda, ok. Na terceira vez, pastor, me ajuda porque eu sou fraco. Toma vergonha na cara. Não é questão de fraqueza, é questão de caráter. Cair é da natureza humana, mas a natureza divina é levantar o pecador. O problema é quando nós relativizamos já o pecado. A igreja não fala mais contra o pecado. Irmãos, o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Amém ou não amém? E o que nós temos que vencer? O diabo? Não, a nossa carne, o pecado. É contra a nossa carne que nós devemos lutar. E é isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo. E para a igreja do fim dos tempos, a igreja do arrebatamento. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ter uma igreja que ela vai ter dentro dela os falsos profetas. Esses falsos profetas vão ter um único trabalho, um único objetivo, desviar as pessoas da cruz. Desviar as pessoas da mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem uma galera vintage aí, assim como eu, hein? O que o diabo quer é fazer as pessoas se desviarem da mensagem da cruz. Eu não estou falando sobre ser legalista, eu não estou falando sobre ser chato, eu não estou falando sobre ter uma mensagem pesada, não. Eu estou falando não negligenciar e não tolerar o pecado. A igreja de Pérgamo estava dando microfone para aqueles que toleravam, estimulavam e amaciavam o pecado. Eles amaciavam. Satanás decidiu então se infiltrar para derrubar a igreja por dentro. É basicamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Imagine esse copo. O diabo ele faz isso com muita constância. Ele sabe que você não vai se render facilmente. Ele sabia que a igreja de Pérgamo não ia se render facilmente. Imagine que isso aqui tem uma substância mortal. Tem aqui. Ele vai tentar forçar você a ingerir essa substância. Porque a Bíblia diz em João 10 que o diabo vem para roubar. Cristo veio para dar vida e vida em. Então o trabalho do diabo é fazer com que todas as pessoas se afastem da vida, que é Deus. Só que ele vai mudando de estratégia. E com a igreja de Pérgamo ele estava mudando. Se ele não conseguia calar a igreja de Pérgamo por fora, ele se infiltra, inserindo na igreja de Pérgamo uma teologia que não era do agrado do Senhor. Isso não será imediato. A igreja não vai perceber. Ela só vai notar que não está orando mais. Ela só vai notar que não está fazendo mais propósitos de jejum. A igreja só está percebendo que está se distanciando da mensagem do Evangelho. E agora a igreja prega qualquer coisa a não ser a mensagem de Cristo. E aí continua ali, parece que não fez efeito. Ok. E aí vai passar o tempo. Satanás vai continuar. Eu vou contar uma história para vocês aqui agora. Eu estava numa igreja em Brasília,
e fui ministrar nessa igreja em Brasília, que tem tudo a ver com isso aqui. Eu já vou aplicar umas coisas para a nossa vida, tá? E nessa igreja em Brasília, o pastor me disse, pastor de uma grande igreja, vou privar o nome, privar a denominação. Ao final do culto, foi um culto de aniversário, igreja muito cheia, muito grande, milhares de pessoas. Ele chegou até mim no jantar, me levou para jantar num restaurante japonês, aleluia, aleluia, ô glória, ô glória. E aí, irmãos, ele me falou assim, pastor Rafa, eu preciso te contar um testemunho. Ele falou assim, sabe aquela igreja Y? Eu falei, rapaz, sei. Mano do céu, o que aconteceu aqui? Tinha acontecido uma divisão, um escândalo assim, daqueles mais absurdos. Eu falei para ele, mano, o que aconteceu? Fofoca pastoral. Desculpe. Ele falou, vou te contar a história. Eu falei, conta que eu quero saber. Ele falou assim, pastor, havia um pastor naquela igreja. Pastor, foi consagrado ali como pastor. Escuta isso, é verdade, hein? Foi consagrado ali como pastor. Ele chegou, homem imponente, bem arrumado, roupa cara, homem de acesso, posição, de grandes conexões. Começou a entrar na igreja, fez o seminário, não sei o que, a igreja era muito grande. Sentava sempre na primeira fileira, amigos dos pastores. Foi consagrado a pastor. Começou a pregar. Escuta isso. E aí o pastor da igreja, o presidente da igreja, começou a perceber que a igreja só tinha problema. Muito divórcio, muito adultério, muita briga, muita confusão. Toda semana o pastor tinha que apagar um incêndio. Toda semana. Ele não aguentava mais. A igreja esvaziando. Ele falou assim, um domingo ele subiu no púlpito e falou, igreja, tem alguma coisa acontecendo. O Senhor me mandou jejuar e orar. Pois hoje nós vamos fazer 30 dias de jejum e oração. Ele chamou a igreja toda, uma igreja de milhares de pessoas, para jejuar e orar durante 30 dias. Quando foi no 29º para o 30º dia, era um culto. E quando o pastor chegou mais cedo, chegou o tal pastor que foi consagrado lá. Quando ele entrou no gabinete, o Espírito Santo revelou ao pastor quem era aquele pastor ali. O Espírito Santo disse para ele, ele é um satanista que se infiltrou no teu meio. Tu não me ouviu e consagrou ele a pastor. É por causa dele que as tuas ovelhas estão indo embora. O pastor ficou todo arrepiado, começou a chorar e o homem vindo na direção dele no gabinete. O pastor olhou e falou assim, Deus me revelou. Esse homem diz assim, agora eu já posso ir para outro lugar, porque o meu papel aqui acabou. Irmão, você não acha que o diabo vai fazer de tudo para você se afastar da verdade? Eu não quero que sejamos uma igreja lugares altos que sirva a Deus com medo do diabo. O diabo que tem que ter pavor das obras que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então são as portas do inferno que precisam reforçar as estruturas, porque nós estamos chegando com o pé na porta, não tem jeito. Não vamos servir a Deus com medo de Deus ou com medo do diabo. Nós servimos a Deus por quem Ele é e o diabo teme diante das obras que nós fazemos para o Senhor. Mas tem uma coisa, não ignore as estratégias do diabo para tentar minar aquilo que Deus colocou na tua mão e aquilo que Ele colocou no teu coração. Porque tudo que ele vai fazer é se infiltrar para tirar você do evangelho genuíno, do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus. Pois a eternidade é a revelação de Deus. Porque quando você descobre quem Cristo é, nada mais faz sentido. Porque você descobriu o grande tesouro da sua vida. Você recebeu a maior recompensa, a revelação de quem Jesus é. Agora você é filho de Deus. Bate no peito e fala assim, o maior tesouro eu já recebi. Vai, bate aí e fala, o maior tesouro eu já recebi. Irmão, você já recebeu. E é isso que o inferno não quer que você preserve a tua coroa. Que coroa é essa? Você é filho de Deus. E os nicolaítas, os da doutrina de Balaão, da casa de Balaão, eles se infiltraram em Pérgamo, assim como se infiltrarão na igreja da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai alertar a igreja de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, sobre a volta do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim, irmãos,
Não esqueçam do que eu já vos ensinei sobre a volta do Senhor Jesus. Ele usa a expressão, o dia do Senhor, é a volta do Senhor Jesus. Não esqueçam do que eu já vos ensinei, porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e depois se revele o homem da iniquidade. O que é a apostasia do grego? É o abandono da fé. Paulo está dizendo, o anticristo vai se manifestar, mas primeiro as pessoas vão abandonar a fé. Elas vão se esquecer do evangelho da cruz, do evangelho genuíno, porque se esquecendo do evangelho da cruz, elas se apegam a qualquer evangelho humanista. Elas se apegam a qualquer evangelho triunfalista. Eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja pode ser perseguida porque a igreja não é a favor do todes. A igreja pode ser perseguida porque, como estou sendo aí processado, pode perseguir do jeito que for. Não vai parar a igreja. Vocês estão comigo, sim ou não? Mas a igreja para, a igreja fecha, a igreja divide, se a igreja permitir os falsos profetas terem voz. Vou falar uma coisa para vocês, igreja, lugares altos. Não dê palco para falso profeta. Tem mais, hein? A igreja de Pérgamo estava vendo se infiltrar nela um espírito, que é o espírito da imoralidade sexual. A gente conhece muito bem por um termo, o nome de uma mulher. O espírito de Jezabel. Se a igreja permitir essas coisas, falsos profetas, falsos ensinos, falsa teologia, imoralidade sexual, essa igreja fecha. Ela já está morta. Ela acha que está viva, mas já está morta, porque não tem relevância no mundo espiritual. E é exatamente o que o diabo quer. Olha o que o Senhor vai dizer para essa igreja. Eu queria que você lesse comigo, por favor, o capítulo 16, o versículo 16, perdão, gente. Versículo 16, Lucas, gentilmente, põe aí. Olha só aqui o que o Senhor diz. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha... Com a espada da minha... Sabe o que é isso aqui? Isso é a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 19, vocês vão ver isso. Isso aqui é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o governo do anticristo. O anticristo ele vai se levantar numa cúpula de 10 nações. Ele vai ser o pequeno chifre. Ele vai se levantar numa cúpula de geopolítica e vai ser um homem, a princípio, insignificante. Ele vai se levantar. Ele vai ser um solucionador. O profeta Daniel vai dizer que ele vai firmar um acordo com muitos e as nações vão se curvar a ele. Então imagine um homem que oferece uma solução para a economia. Um homem que oferece uma solução para a fome mundial. Um homem que estabelece a paz na região mais polvorosa e mais beligerante do mundo, que é o Oriente Médio. Um homem que estabeleceu a paz no mundo. Quem é ele? Ele é o solucionador. E durante 3 anos e meio, esse homem vai erguer o seu império. Esse homem vai colocar uma marca nas pessoas, que é a marca de fidelidade. O 666, que é a marca da besta. As pessoas que receberem vão adorar este homem. Nisso, a igreja vai preservar o selo do Espírito, a palavra da promessa. A igreja estará revestida pelo Espírito Santo. A igreja estará amando o Senhor. Os dons fluirão como nunca para a igreja do Senhor Jesus. A igreja vai orar ainda mais nas madrugadas. A igreja vai lutar pelos perdidos. A igreja vai ter um apreço e um amor pelas Escrituras como nunca. Assim como na igreja primitiva. Assim como nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42. Não havia falta alguma entre eles. E eles tinham tudo em comum. Assim será a igreja. Cheia do Espírito Santo por uma chuva que será dada pelo Espírito para essa igreja, para revesti-la, para fortalecê-la. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai destruir o império do anticristo com a palavra da sua boca. A igreja tem a espada que destrói qualquer estrutura espiritual. E essa espada é a palavra de Deus. Me ajuda em nome de Jesus, nós já estamos concluindo. Fala assim para o seu irmão, a palavra. Fala para ele, a palavra já está na tua boca. Use a palavra.
Ei, mãe, use a palavra quando o teu filho estiver enfermo. Ei, pai, use a palavra quando a tua empresa estiver falindo. Ei, homem, mulher, ei, jovem, use a palavra ao teu favor, porque a palavra é a espada que o Senhor entregou e está na tua boca. Nós precisamos nos treinar. Irmãos, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, minha vontade é dar um xaramanaia, um negócio aqui. Use a palavra ao teu favor. Versículo 16, vamos ler. E diz assim: portanto, arrependa-se. Irmão, cair todo mundo vai cair. Falhar todo mundo vai falhar. Errar todo mundo erra. Só que a coisa mais bonita de um servo, de uma serva do Senhor, é a sua habilidade de reconhecer o seu erro e de se arrepender. Vou traduzir para você arrependimento. O Leandro é barbeiro. Cadê? Quem é o barbeiro? É o Richard, né? Richard é barbeiro. Richard, imagina uma coisa. Eu estou sentado na sua barbearia. Você vai dar uma moral no meu tupete. Aleluia. E aí você vem com a máquina. Eu sei que meu cabelo está feio. E eu sei que você tem a habilidade para consertar o meu cabelo. E aí você vem com a máquina aqui, eu faço assim, ó. Aí você vai para o outro lado e faz aqui, Aí você vem com a tesoura aqui, Eu sei que você tem a habilidade para consertar o meu cabelo que está feio. Eu sei que você tem um instrumento na mão para consertar o meu cabelo. Mas eu simplesmente me esquivo do que você pode fazer por mim. Um crente, não é que ele não vai errar, não é que ele não vai pecar. Mas se pecou, senta na cadeira. O Senhor tem as mãos habilidosas. Ele tem os instrumentos certos. E Ele pode ajustar a sua vida. Quando você dá as costas para os que você fez e deixa Ele ajustar você, que vai ficar bonito. Vocês entenderam ou não? O que o Senhor está fazendo com a igreja de Pérgamo? Arrependa-se. Vamos entender o que seria esse arrependimento, porque não está tudo escrito aqui. O que o diabo fez? O que o diabo fez com a igreja de Pérgamo? Conseguiu destruir ela matando os crentes? Conseguiu destruir? Sim ou não? Não. Cozinhou Antipas no óleo. A igreja fechou? A igreja cresceu, não é verdade? Então o que ele se fez? Se infiltrou por dentro. Falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, espírito de Jezabel, imoralidade. E a igreja ignorando. Igreja ignorando, deixando, dando palco, dando microfone. Então, enquanto o Senhor está falando para ela, arrependa-se, o que o Senhor quer dela? Pensa, o que o Senhor quer dela? Arranque do teu meio aqueles que podem destruir a tua vida. Pare de flertar com o pecado. Pare de dar voz para aqueles que nunca ouviram a minha voz e estão dizendo assim, diz o Senhor. Pare, só tem um jeito, irmãos. Pare de dar ibope. Pare de dar voz. E o Senhor está dizendo para essa igreja, arrependa-se. O que o Senhor quer dessa igreja? Recupere o coração sincero. Recupere a humildade. Lute contra eles, porque se você não lutar contra eles, eu lutarei contra você. Eu não estou falando nenhuma heresia. Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo, se você não lutar contra eles, eu lutarei contra vocês. Olha o versículo 15, põe na tela para mim o versículo 15, versículo 16, melhor dizendo. Portanto, arrependa-se, não virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O original diz, eu virei contra vocês. O Senhor está dando à igreja a chance do arrependimento. Porque se a igreja se arrepende, a igreja participa da promessa da restauração de todas as coisas. Mas se a igreja não se arrepende, a igreja será julgada, assim como os ímpios serão julgados. O Senhor está dizendo, eu virei com a minha palavra. A palavra na mão do crente é justiça de Deus. Mas se o crente não se arrepende, se a igreja não se arrepende, essa palavra se vira contra a própria
igreja. E o Senhor está dando um conselho para Pérgamo: arrependa-se agora. Por que Pérgamo? Se você não se arrepender, minha igreja, você não vai receber a pedrinha branca com um nome que só você sabe o nome que estará lá. Eu vou explicar isso aqui para você agora, é o nosso penúltimo ponto, a gente já conclui. Abra comigo no versículo 17, põe aí na tela, por favor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a quem? Darei o maná escondido. O que é isso? O maná escondido, o Senhor está dizendo para eles. A história do povo hebreu, o livro de tradições, ou a Torá oral de Israel, diz que quando Deus mandou o maná do céu, o pão do céu, lembra quando eles estavam no deserto? Os israelitas estavam no deserto? Eles estavam com fome? E aí Deus mandou ali, bem de manhãzinho, aquele orvalho, o maná. Eles nem sabiam o que era, diziam: uau, o que é isto? E é por isso que Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí os israelitas pegaram um pouco desse maná e esconderam esse maná na Arca da Aliança. E o Senhor está dizendo agora para a igreja de Pérgamo que se eles removerem os falsos profetas, que se eles lutarem contra as armadilhas do diabo, se eles removerem os falsos ensinamentos, o espírito de Jezabel, se eles voltarem para a oração, se eles voltarem para o evangelho genuíno, o Senhor está dizendo: ao vencedor eu darei o maná escondido. O que é o maná escondido? O maná escondido é a plena revelação de Jesus Cristo. Jesus é o pão que desceu do céu. Vocês terão a visão plena de Jesus Cristo. Ele está dizendo isso e continua. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. O que é isso? Nos tribunais romanos de Pérgamo, Pérgamo tinha como se fosse o STF da Ásia. Era a Suprema Corte da Ásia. E naquela época, a pedra branca tem muitos significados. Eu vou falar de 3 para vocês. Naquela época, quando um juiz estava julgando, se a pessoa fosse absolvida, ele dava uma pedra branca. Se fosse condenada, ele dava uma pedra preta. Está ali, ó. Fiz essa imagem aí. Uma pedra branca, uma pedra preta. Qual é a segunda aplicação? A segunda aplicação é que quando um escravo ele fosse libertado, ele conseguiu a soma da sua liberdade, como nós fizemos com aquela família lá no Paquistão, diante do dono do escravo, esse dono do escravo vinha com 2 pedras. Se o valor fosse suficiente, ele dava uma pedra branca. O escravo é livre. Mas se não fosse suficiente, ele continuaria escravo, uma pedrinha preta. A outra coisa, e é a que mais se adequa a este texto aqui, a história diz que lá em Pérgamo havia um teatro muito grande. E a vida cultural, como a gente falou na introdução dessa mensagem, era muito ativa. A biblioteca de Pérgamo era muito famosa. E as pessoas para poderem participar da vida social, para ter acesso, fala comigo, acesso. Para ter acesso, essas pessoas importantes recebiam um título, como se fala quando você compra o acesso para ir num show, por exemplo. Como é que chama a palavra? Um ingresso. Um ingresso para ir no teatro não era de papiro, mas era uma pedrinha branca. Uma pedra branca com o seu nome. E você mostrava aquela pedra branca e você tinha acesso ao estádio. Você tinha acesso às atividades culturais. Aí olha o que o Senhor vai dizer para a sua igreja, que lutou contra o diabo, que lutou contra os falsos profetas. Põe na tela aí novamente, por favor, o versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Se em Pérgamo a pedra branca dava acesso à vida social, dava acesso à vida cultural, o Senhor está dizendo que para a igreja que preservar a sua fé, preservar a sua coroa, essa pedrinha branca vai dar acesso à eternidade. Lute, preserve a sua coroa,
preserve a sua fé, mantenha-se em oração, mantenha-se em jejum, mantenha-se amando ao Senhor, mantenha-se nos valores que sustentaram a igreja até hoje, porque ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca. O que significa? Que quem nos sustenta é Cristo. Quem nos absolve é Cristo. Quem nos libertou do jugo do pecado? Cristo. Só através de Cristo que a gente pode ser convidado para o grande banquete. E eu encerro aqui agora. Quando ele fala que vai dar a pedrinha branca para a igreja de Pérgamo, isso tem a ver com Apocalipse capítulo 19, versículo 7. E lá nesse texto está falando de um grande banquete. E se você estava aqui no primeiro culto da Igreja Lugares Altos, aqui no Fire, o título da mensagem foi O Poder da Mesa. E a última mesa que nós participaremos é a mesa das bodas do Cordeiro. Porque Jesus, quando voltar e buscar a sua igreja, nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo para a igreja que está sendo resistida por dentro. Que Satanás está se infiltrando para destruí-la. E assim, arrependa-se, se volte para mim. Porque eu tenho um lugar na minha mesa para você. Irmão, Deus tem um lugar na mesa para você. Talvez você foi privado de muitas mesas no decorrer da história da sua vida. Porém, a mesa mais importante é a de Cristo. E ela está disponível. Ela é acessível para você. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus tem um lugar à mesa. Para a gente concluir, o que a igreja deve fazer? A igreja deve se voltar para o que o Senhor pediu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este é um pedido do céu para você voltar a ouvir. Esse é um pedido do céu para você voltar a ouvir o Espírito Santo. Esse é um pedido do céu para você resistir às armadilhas do maligno contra a sua vida. Esse é um pedido do céu para você conseguir notar as artimanhas que o diabo está promovendo contra você, contra a sua casa. Eu te disse no meio dessa mensagem que não quero que a Igreja Lugares Altos cresça com a cultura do medo do diabo ou sirva a Deus pelo medo. Mas que essa igreja, a Igreja Lugares Altos, sirva a Deus por quem Ele é e viva poderosamente desfazendo as armadilhas do diabo. Mas se nós não nos atentarmos, nós vamos ser um prédio grande, uma conta com boas somas, boa aparência, e devagarinho, se não voltarmos para a vida simples de oração, de buscar a Deus, o inimigo na sua estratégia, ele faz assim, E aquilo que era puro, aquilo que o Espírito Santo está falando para você, preserva. Guarda teu coração. Guarda a tua vida. Volte-se para mim. Eu já te livrei tanto. Eu já te preservei tanto. Eu já te dei tantos livramentos. E você não me ouviu. Filho, eu te amo, filho. Volte-se para mim hoje, meu filho. Eu não sei se você está ouvindo a voz do Senhor como eu ouvi quando preparei essa mensagem. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você já serviu ao Senhor um dia. Talvez você já foi fiel ao Senhor um dia. Mas sem perceber,
Você abandonou as primeiras obras. Você abandonou as primeiras práticas. E a sua vida foi se contaminando. A sua vida foi se afastando. E sem você perceber, você está fazendo isso. Deus não te chamou para a morte. Deus não te chamou para a vergonha. Deus te chamou para a vida. Está na hora de você preservar o que de mais precioso você recebeu do Senhor. Está na hora da gente recuperar a fé genuína. Está na hora da gente se voltar para o Senhor com toda a nossa força. Porque os falsos profetas só vão crescer. As falsas teologias só vão crescer. A Bíblia diz que os falsos profetas receberão poder pelo próprio diabo para fazer sinais e enganar multidões. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, jamais a nossa vida será contaminada. Essa é uma mensagem que ela é firme, ela é dura, mas ela não deixa brecha para outras interpretações, a não ser uma. Eu preciso voltar para a pureza do Evangelho. Eu dei brechas, como eu furei, e a água se contaminou. Arrepender-se é ter consciência e fazer o caminho oposto. A mensagem para a igreja de Pérgamo é mensagem para lugares altos, para qualquer igreja espalhada na face da terra. O Senhor tem uma mesa, Ele tem um banquete, Ele tem um lugar para nós. Nós só não estaremos lá se continuarmos ignorando o mundo espiritual, se continuarmos deixando de lado as coisas espirituais. Essa é uma mensagem de muita consciência cristã. Que as pessoas que estão me ouvindo aqui na Lugares Altos ou na internet deverão entender o que o Senhor está dizendo, o alerta que o Senhor está dando. Me ouça agora, ou eu virei contra ti com a minha espada. Essa é uma mensagem muito objetiva. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora em nome de Jesus. Para aqueles que estão cedendo, arrependa-se. Para aqueles que estão sendo infiéis, voltem à fidelidade. Para aqueles que estão cansados, recebam forças da parte do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, hoje é o dia de você receber a sua pedrinha branca. Não saia daqui hoje sem ter a certeza de que a sua pedra branca está garantida. Essa é uma mensagem que requer coragem para posicionamento. Mas quando houver coragem para você se posicionar, jamais o inimigo conseguirá tirar você da presença de Deus. Essa é uma mensagem para o retorno à essência. E eu quero te convidar a você voltar à essência agora.